Ok, fizemos essa primeira introdução sobre o que é esse espírito de Babilônia, o que é esse espírito de globalização de Babel, essa ideologia. E a gente também viu essa visão, esse sonho que Nabucodonosor teve e a interpretação de Daniel. Mas agora que tal a gente ler sobre a visão que Daniel teve, sobre o sonho que Daniel teve. Então vamos aqui para Daniel, capítulo 7, onde a gente vai ver uma visão muito próxima do que Nabucodonosor teve, só que representada de uma forma diferente. Então vamos aqui. Daniel capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, aqui é o filho de Nabucodonosor, Daniel teve um sonho e visões de sua cabeça sobre a sua cama. Então ele escreveu o sonho e contou o resumo dos assuntos. Daniel falou e disse: Eu vi em minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. E 4 grandes animais surgiram do mar, diferentes uns dos outros. O primeiro era como um leão. Presta atenção. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu contemplei até que as suas asas serem arrancadas, as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto ereto sobre os pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então olha aqui, a gente tem esse primeiro representação, esse primeiro reinado, que é representado por um leão com asas. As suas asas são arrancadas, ele é posto de pé, ele é dado um coração. O que isso representa? O reinado de Nabucodonosor. Eu imagino que as asas sendo arrancadas represente o reinado terminando, o reinado se encerrando de Nabucodonosor e, consequentemente, também futuramente da Babilônia. A gente viu que o filho dele reinou, mas logo depois chegou quem? Os medos e os persas. Isso ainda durante a vida de Daniel, durante o período de vida dele. Então não foi algo que durou por centenas e centenas de anos. Chegou ao fim. Então o leão tem as suas asas arrancadas e olha que interessante, ele é posto de pé. Ele é dado um coração de homem. O que isso quer dizer? Por um determinado momento, Nabucodonosor se elevou muito, ele se tornou muito arrogante, ele começou a se achar muito, e a gente pode ver isso até no momento de Daniel capítulo 4. Tudo veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao final de 12 meses, passeando no palácio do reino da Babilônia, o rei falou e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo: Ó rei Nabucodonosor, a ti se fala, o reino apartou-se de ti. Então aqui, essas asas sendo arrancadas, e eles irão tirar-te de dentre os homens, e tua habitação será com os animais do campo, e eles te farão comer grama como bois, e 7 tempos passarão sobre ti. 7 anos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Na mesma hora a coisa cumpriu-se com Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens, e comeu grama como bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até os seus cabelos crescerem como penas de águias, e as suas unhas com garras de pássaro, como garras de pássaro. Então aqui nesse momento, Nabucodonosor, aqui escrito no livro de Daniel, ele se eleva, ele se exalta, e o que acontece? Deus humilha. Deus permite que durante esses 7 anos ele fique numa espécie de loucura, numa espécie de alucinação, onde ele imagina ser um animal, onde ele age como um animal, ele come grama, as garras dele crescem como de pássaros, o pelo dele, o cabelo dele vai crescendo como de um animal selvagem, como penas. E ele fica nessa situação de uma espécie de insanidade até os 7 anos se cumprirem, no qual ele louva a Deus. Ele já sabia que Deus era real, ele já conhecia a Deus. Porém, ele via o Deus de Daniel como um Deus grande, ele não via como o único Deus. Ele já sabia, é como se ele já soubesse o evangelho, mas ele ainda não tinha escolhido aceitar. E aí Deus faz ele passar por essa situação muito difícil, mas felizmente Nabucodonosor não se torna um reprovado. Quando conclui, ele não está como Faraó, que endureceu seu coração e acabou sendo rejeitado por Deus. Mas ele louva a Deus. No final de tudo, ele reconhece o poder de Deus, ele reconhece o poder do Altíssimo, e Nabucodonosor é salvo. Ele se salva, ele está no céu no dia de hoje. A Bíblia dá essa descrição, eu acredito que não é à toa, justamente para mostrar que Nabucodonosor foi salvo. Então, enfim, este é o evento no qual o leão tem suas asas arrancadas dele, ele fica de pé, e é dado um coração de homem. A sanidade de Nabucodonosor retorna. A normalidade, a boa sanidade mental retorna a ele. Vamos continuar aqui. Versículo 5.
E eis que outro animal, um segundo, semelhante a um urso, levantou-se de um lado, e ele tinha 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes, e assim lhe foi dito: levanta-te, devora muita carne. Se alguém tem alguma curiosidade para ler profundamente sobre a invasão que foi o Império dos Medos e Persas sobre a Babilônia, lê Isaías capítulo 13. Eu fiz essa leitura recentemente, especialmente porque eu acho que tem uma comparação muito grande com os 200 milhões que vão estar seguindo os 4 querubins que vão sair do rio Eufrates, e a gente tem uma descrição horrível da destruição que eles vão causar. Inclusive mencionando morte de crianças e também até abuso das esposas dos homens. Então, aqui a gente está falando de um reino que vai chegar sem misericórdia, que vai chegar invadindo mesmo, destruindo tudo, sem limite nenhum para as ações que eles vão fazer. Não é à toa que a Bíblia compara com o urso com essas costelas na boca. Então a gente continua aqui, passou o reino dos medos e dos persas. Depois disso contemplei e eis que um outro como um leopardo. Então a gente viu o quê? Leão, urso, leopardo, ok? Um leopardo, a qual tinha sobre suas costas 4 asas de uma ave. O animal também tinha 4 cabeças, e domínio lhe foi concedido. Depois disso eu vi nas visões noturnas e contemplei um 4º animal, apavorante e terrível, extremamente forte, e tinha ele grandes dentes de ferro. E ele devorava e quebrava em pedaços, e esmagava o resto com seus pés. E era diferente de todos os animais que estavam perante ele. Ele tinha 10 chifres. Então a gente tinha aqui esse animal diverso, tanto que Daniel não tem nem palavras para o que comparar, era semelhante a um animal que ele não conhecia. Então a gente tem aqui esse leão, esse urso, esse leopardo e esse animal misterioso, que Daniel aqui não consegue descrever com muitas palavras a aparência dele. Eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes. Olha que interessante, a gente já viu algo muito parecido assim, não viu? E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. Olha que interessante. Vamos dar uma pausa aqui e ir para Apocalipse. Onde que a gente vê a descrição desse reino? E aqui, se a gente for comparar também com a imagem dos sonhos de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, a gente não vê o reino da Babilônia, a cabeça de ouro, a gente não vê o busto de prata. A gente vê aqui, não vê? Esse busto de prata sendo mencionado, só para conferir se eu não estou errando o metal aqui precioso, que agora me faltou aqui na cabeça. Então, parte de coxa de bronze, prata, isso. Ok, esse busto de prata. A gente não vê também o leopardo, que representa esse bronze. A gente também não vê essas pernas de ferro que representam o reino romano, mas olha que interessante, a gente não vê os pés aqui. E por que é isso? Vamos para Apocalipse. Vamos ler em Apocalipse aqui, no capítulo 13. E eu fiquei sobre a areia do mar, e eu vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Olha só, isso não é familiar, não? O que estava falando sobre essa besta aqui? Devorava com seus pés, ok, animal terrível. Ele tinha, eu considerei os chifres, quantos chifres ele tinha? 10 chifres, diferente de todos os animais. Vamos continuar a leitura aqui. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão, e o dragão lhe deu seu poder, e seu trono, e grande autoridade. E eu vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. E eles adoraram o dragão que dera poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi-lhe dada a ela uma boca, a gente não viu isso no chifre? Um pequeno chifre com olhos, com boca no qual outros 3 chifres saíram? Uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. E poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. E ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. E foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. Olha que interessante. Então a gente vê essa besta aqui sendo escrita, e a mesma besta de Daniel. Mas é aí que fica a questão. Por que a gente só tem aqui essa descrição até essa última besta? Por que é a mesma besta que representa o anticristo?
se a gente parar para analisar, foi durante o período romano em que Cristo nasceu, segundo a carne, que Cristo foi crucificado. E o que mais que o Império Romano também fez? Ele invadiu Jerusalém. Ele destruiu o segundo templo. Não restou pedra sobre pedra. Não somente isso também, mas a gente tem um indivíduo chamado Antíoco, no qual ele teve uma epifania em que ele se chamou de Deus Manifesto. Ele fez umas moedas, essas moedas a gente tem até hoje, no qual ele se chama de Deus Manifesto. Ele entrou no templo de Deus, ele elevou uma estátua de Zeus, ele sacrificou porcos, ele basicamente profanou o templo, tornou o templo impuro com esse sacrifício de porcos e de outros animais, e ele elevou essa imagem. O que ele fez? Uma espécie de abominação da desolação. Ele representa o anticristo. Foi uma pessoa real. Realmente é um fato histórico que isso aconteceu. Então, por isso que nesse momento eu acredito que não está sendo descrito mais um animal. Ele é muito parecido, especialmente nesse ponto, que a gente tem uma espécie de prévia do anticristo, com Antíoco, com sua epifania. Então, a gente tem essa descrição muito grande, muito parecida de uma besta com a outra, e a gente pode entender também que esse pé em que a rocha vai cair é essa besta. Essa besta que saiu da água na visão de João em Apocalipse, que é diferente das outras e tem elementos das outras também. E olha o que vai acontecer. Versículo 9. Eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente, e suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele. Milhares de milhares ministravam a ele. E 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto e os livros foram abertos. A gente está falando aqui, quem é esse ancião? O ancião de dias é Deus. A gente está falando aqui de Deus. E então contemplei, por causa da voz, das grandes palavras que o chifre falava, contemplei até que o animal foi morto e o seu corpo destruído e dado à chama ardente. E quanto ao restante dos animais, o seu domínio foi retirado. Ainda assim, as suas vidas foram prolongadas por uma estação e tempo. O que eu acredito que isso está se referindo? A gente viu que a rocha destruiu toda a imagem. Mas aqui está falando que eles perderam o reinado, mas eles não foram destruídos como a besta foi. O que eu acredito que isso esteja nos revelando é que a gente vai ter pessoas não salvas que vão sobreviver aos eventos de Apocalipse, às trombetas, às taças, às pragas que vão ser jogadas. E que eles vão entrar no reino de mil anos de Cristo não sendo salvos. Mas os reprovados vão ser totalmente aniquilados. Totalmente destruídos, dados para serem queimados. Ok? Então, e a vida foi prolongada por uma estação de tempo. E eu vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao filho de homem veio com as nuvens do céu, e veio até um ancião de dias, e trouxeram-no diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todo povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Então a gente tem mais uma vez uma conclusão muito parecida com aquela que a gente viu em Daniel capítulo 2. Então eu achei legal eu estar trazendo essas visões de Daniel para mostrar o quanto que elas estão relacionadas com as que a gente vê em Apocalipse. E eu ainda vou fazer vídeos específicos focando na grande prostituta e na cidade de Babilônia. Porque agora a gente já tem essa fundação sobre o que é o espírito da Babilônia e sobre essas visões que a Bíblia constantemente nos fala do que esses governos buscam fazer. Os exemplos terríveis que eles, de como eles são, do que eles causam e de como que são sempre governos que buscam essa dominação, uma língua, um povo, uma nação e que fazem coisas terríveis. Então, muito obrigado a todos que assistiram, que Deus abençoe vocês e até mais.